Agatha chegou na Netflix, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa nova comédia. E nessa trama nós acompanhamos a Amy e o Danny. Eles que se desentendem em um incidente no trânsito, só que a partir disso começa um monte de problemas que vai virando aí uma verdadeira bola de neve, porque ambos não conseguem esquecer a situação e buscar vingança. Os dois têm vidas bem diferentes e enfrentam problemas diferentes. O Danny é um empreiteiro que está passando por dificuldades financeiras, os negócios não vão bem. Já a Amy está financeiramente bem estável, mas passa por problemas com a sua família. A série mistura comédia e drama e é uma comédia mais sombria, o que não agrada a todo mundo. Tem gente que curte, gente que não curte, particularmente não é o meu tipo de comédia preferido. Além disso, como as típicas comédias, tem muitas cenas exageradas, eles usam e abusam desse artifício. Se você curte esse tipo de comédia, já está disponível na Netflix, então você pode ir lá conferir e tem um elenco de peso. A partir deste ponto, então, o vídeo vai ter spoiler. E assim, gente, tudo começa ali com a Amy e o Danny passando ali por aquele incidente de trânsito e eles simplesmente não conseguem esquecer aquilo. Inicialmente começa ali mais da parte do Danny, que busca vingança, vai na casa dela, faz xixi, e aí ela vai e revida essa vingança, e a coisa realmente vai se tornando uma bola de neve enorme, e no final eles quase se matam por causa disso. Como eu disse, como é típico das comédias, eles usam bastante dos exageros, tem várias cenas bem bizarras e bem exageradas, é um artifício que eles gostam de usar. É muito claro que os dois não estão bem psicologicamente, e isso vai ficando cada vez mais nítido ao longo da série. Já é nítido logo de princípio, só dos dois quererem vingança ali por causa daquilo que aconteceu e começarem aí ao extremo. Mas tem alguns diálogos sobre isso, né? O George chega a comentar sobre a depressão da Amy e o Paul também chega a comentar sobre a depressão do Danny. Então ambos não estão bem emocionalmente, não estão bem psicologicamente, eles estão enfrentando situações diferentes, mas eles não estão bem. E até parece que eles querem essa emoção na vida deles, né? Eles não estão bem consigo mesmo, com a vida, com tudo, então eles provocam esse caos, né? Essa treta. E eles vão chegando aí ao extremo. A Amy chega a enganar o Paul por causa dessa vingança, finge ser outra pessoa e começa até a se envolver com ele, então a situação vai ficando ali muito extrema, muito delicada, e o Danny também vai até o extremo dele, ele chega a incriminar o primo dele, e inclusive se vê envolvido ali em meio que um sequestro da June, mesmo que não seja tão intencional da parte dele. Então ambos vão chegando ali ao extremo. E tem muitas cenas bizarras e eu acho que uma das maiores, com certeza, é justamente esse sequestro da June, porque ele se torna uma situação muito mais séria, né? O Paul e o Danny realmente acabam sendo sequestrados por conta do que o Danny fez com o primo dele, e aí eles vão acabar em um assalto na casa da Jordan. Gente, assim, uma confusão enorme com a garota no carro. A situação já está um caos, porque o George nesse momento já está denunciando para a polícia ali o sequestro da filha, então as coisas já estão ali no auge do caos, e é bem bizarra toda essa sequência deles, né, desse assalto deles, e a Jordan morre, que é mais bizarra ainda em meio a tudo aquilo. Então, depois disso, gente, os dois chegaram ali no limite, eles não têm praticamente o que perder. A Amy perdeu basicamente tudo, porque o George descobre ali da traição dela, que ela ficou com o Paul, então ele quer acabar com o casamento e também quer afastar ela da June, principalmente porque ele vê como um risco que ela provocou toda essa divergência aí com o Danny e que isso está colocando a filha deles em risco. Então ela basicamente perdeu tudo com isso. Apesar de ter dinheiro, isso não é nada perto da família dela e ela se sente totalmente sem chão. E assim, gente, o George também não é nenhum santo não, tá? Ele ali não quer mais ficar com a Amy depois de descobrir a traição, mas ele não é nenhum santo. Ele fala pra ela que não traiu ela, mas que se envolveu emocionalmente, né? Teve uma conexão emocional com a Mia. E assim, traiu sim, porque isso também é um tipo de traição, ele traiu sim ela, e tem gente que considera esse tipo de traição até pior. Afinal de contas, a Mia não era qualquer pessoa, era funcionária da Amy, uma pessoa próxima dela que ela conhecia, e ele se conectou com essa pessoa, trocava mensagens, conversas, dizia que amava ela, que queria estar com ela no lugar da esposa, e vem me dizer que não traiu a Amy? Traiu sim, os dois erraram nessa situação, ambos se traíram aí, e cabe a eles, né, decidir se queriam ou não ficar juntos. Apesar do que a Amy descobriu, ela deu oportunidade, mas o George não correspondeu ao saber da traição dela. E já o Danny, ele também ali tá muito abalado, porque
ele se vê ali se confrontando em meio a tudo aquilo, percebe as coisas que ele provocou, incriminou o primo, acabou gerando um incêndio, ele mentiu sobre isso, mentiu sobre o irmão dele, né? Tirou a oportunidade dele entrar na faculdade para ficar com ele. E naquele momento ali, daquele assalto misturado com sequestro, ele se vê perante tudo isso que acontece na vida dele e revela para o irmão dele essas verdades. E ali naquele momento ele não sabe se o irmão morreu ou não, que ele foi baleado, e fica ali muito instável com toda a situação. Além disso, ele está sendo procurado pela polícia, porque o George denunciou eles pelo sequestro da filha, por toda a confusão que aconteceu. Então, assim, basicamente ele também perdeu tudo ali naquele momento. Ele não sabe se o irmão dele está vivo ou não e se vai querer ficar com ele ou não, né, ter uma relação com ele. Ele pode ser preso pela polícia. Ele então perdeu também basicamente tudo. Os dois chegam ali no auge, no fim, né, dos problemas. Depois de buscar tanta vingança, eles acabam perdendo tudo. E é o momento que eles se confrontam novamente no trânsito e acaba gerando um acidente onde os dois quase morrem ali naquele confronto. Ambos ficam feridos, mas isso serve para eles terem um momento de diálogo e aí eles se reconhecem um no outro. Um enxerga o problema do outro, entende o outro naquele momento, e isso acaba gerando uma conexão entre eles. Depois de passar por todo aquele perrengue, os dois se entendem, decidem se ajudar e tentam ali buscar a civilização, buscar ajuda, e é o momento que o George chega e ali atinge o Danny. Afinal de contas, ele não sabe que os dois se reconciliaram e ele não entende toda essa dinâmica super complexa e complicada dos dois. E então temos o finalzinho ali, que vendo que a Amy ficou ao lado do Danny, né? Ela ali com ele, ao lado dele, abraçando ele. E temos uma reação dele no final mostrando que ele não morreu e que ele vai ficar bem. Então, basicamente foi isso que aconteceu nessa temporada. Como eu disse, é uma dinâmica bem complexa entre os dois. Os dois não estão bem e acabam provocando esse caos todo na vida deles. E os dois acabam perdendo muito nessa jornada tão confusa. Mas a gente viu que, apesar de tudo, o George foi procurar a Amy ali no final. E também temos uma mensagem do Paul pro Danny mostrando que ele está vivo. E resta a eles saberem aí o que eles vão fazer da vida deles. Afinal de contas, a própria Amy, gente, ela não tinha o casamento dos sonhos, ela tinha muitos problemas no casamento dela, e inclusive isso gerou aí a traição de ambas as partes, e eles estavam tentando consertar as coisas, melhorarem as coisas, quando tudo isso aí veio à tona e gerou aí esse certo rompimento. A gente não sabe se isso vai pra frente ou não. Ela também tá criando essa conexão forte com o Danny, e ela também já ficou com o Paul. Então, fica aí no ar sobre isso, mas basicamente foi um grande caos. Como eu disse, não é muito o meu estilo de comédia, né? Então não é uma série aí que me prende muito, que eu seja muito fã. Mas deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam. Vocês curtiram, não curtiram, esperavam mais? Deixa tudo pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!